Noite. Então, para hoje, o tema proposto é a questão espiritual dos animais. Para tal, eu fundamentei toda a estrutura da palestra nas publicações dessa senhora, Irvênia Luzia dos Santos Prada. Ela é professora emérita da USP. Ela recebeu esse título pelas suas atividades didáticas e de pesquisa, pela profundidade e pela contribuição ao progresso da universidade. E ela é médica veterinária, escritora, palestrante e pesquisadora espírita. E ela tem 2 publicações, 2 livros a respeito do tema. O primeiro deles, que é o título, da palestra, A Questão Espirituais dos Animais, é uma publicação da FEB. E o segundo livro é A Alma dos Animais, que é uma publicação da editora Clarim. E ela também tem um curso muito bacana, que é A Questão Espiritual dos Animais, pela Associação Médica Espírita de São Paulo. São 12 aulas, aproximadamente 30 minutos, e ele até está disponível na internet. Então, no YouTube, ou vai lá no Google, você acha. Eu normalmente assisto na segunda-feira de manhã, 5h10, 5h15 da manhã, passa na Web Rádio Fraternidade. Então, assim, toda segunda-feira eu assisto. E cada aula, ela vai abordando um dos temas assim. E a palestra, assisti algumas palestras dela, mas acabei selecionando essa pelo Instituto Goiano de Estudos Espíritas, o ISEG, que também aborda a questão espiritual dos animais. Pois bem, a Irvênia, ela começa trazendo para a gente um pouquinho de filosofia, um pouquinho de antropologia, e depois nós entramos no conhecimento espírita. Ela começa trazendo para nós um conceito desse filósofo indiano, do Goswami, aonde que ele vai abordar a questão da consciência. Ele fala que é o fundamento do ser, que se manifesta como sujeito, que escolhe e vivencia o que ele escolhe. É quase uma releitura do René Descartes, um filósofo e físico francês, que ele dizia: penso, logo existo. E para esse filósofo indiano, ele diz assim: escolho, eu me posiciono, aí eu existo. Ou seja, nós temos as nossas escolhas e nós vivenciamos aquilo que escolhemos. Mas, muitas vezes, nós somos levados pelos modelos culturais que estão estabelecidos. Algumas práticas nós nem se damos conta e nós vamos repetindo esses modelos culturais. E aí nós temos um historiador antigo, que ele tem esse livro, que é quase um clássico da história, o Toynbee. Ele fala das minorias criativas. As minorias criativas normalmente pensam e escolhem diferente do modelo predominante. E essas minorias é que elas vão oferecer novos rumos para o progresso humano. E diante desses modelos, nós vivemos muito tempo nesse paradigma antropocêntrico. Esse paradigma é um exemplo, é um modelo que muitas vezes serve de padrão para conduzir as nossas escolhas. Esse paradigma, ele é fundamentado nos preceitos filosóficos de Aristóteles, aonde que ele se caracteriza pela hierarquia. Vocês podem ver que o homem, ele é o centro dessa pirâmide. Ele é o ponto de referência, ele que tem o exercício de poder. Ele se coloca como detentor do direito e como quem gere a natureza, sempre visando o seu próprio benefício. Na base da pirâmide estão colocados os seres mais simples, e todas as relações de valores são estabelecidas a partir das necessidades e dos interesses do homem. Esse modelo, esse paradigma, ele vem sendo transformado, ele vem sendo gradualmente substituído por um paradigma ecocêntrico.
Esse paradigma, ele tem o universo, ele é conhecido como uma grande rede cósmica. Cada um está no seu lugar certo e exerce uma função importante. Nós não temos uma hierarquia nesse modelo. E aqui, o que importa é o relacionamento entre os diferentes seres. Ou seja, aqui a gente tem uma manifestação de minorias criativas, né, conforme o autor falava anteriormente, que escolhem com respeito à vida e também um respeito ao sofrimento dos animais. Aqui nós temos uma proposta de uma tentativa mais harmônica entre todos os seres vivos. E para nós darmos prosseguimento, entrarmos na questão espiritual dos animais, eu entendi como relevante conceituarmos a palavra alma, porque uma das primeiras coisas que a gente vai se indagar é se os animais têm alma, né? Pelo menos para mim, era uma curiosidade que eu tinha. E para isso, eu fui lá no Livro dos Espíritos, na parte introdutória, aonde que o Kardec apresenta para nós algumas conceituações a respeito da alma. Os mais estudiosos sintam-se à vontade para colaborar, caso eu não consiga contemplar todos os aspectos, né? Ele fala assim, que a alma há uma designação muito grande, ela é usada para diversos conceitos. E ele fala que isso se dá porque nós vivemos num mundo que ainda é imperfeito e nós não temos uma língua perfeita, nós não temos um termo que corresponda a cada ideia, porque se nós tivéssemos um termo próprio, específico para cada ideia, a gente não teria essas divergências. Porque vejam só, se a gente for perguntar para um materialista o que é alma, ele vai dizer que é esse princípio vital, né, que habita o corpo. Quando a pessoa falece, acabou, porque a alma não continua depois da morte do corpo físico. Para os panteístas, eles vão dizer assim, olha, nós somos uma centelha divina que habita no nosso corpo. Quando nós falecemos, essa centelha vai se unir no universo e nós vamos perder a nossa individualidade. Para os espiritualistas, ela quer dizer o nosso senso moral, ela quer falar sobre o nosso destino, independente da matéria, que ele vai se conservar a nossa individualidade após a nossa morte. Então, nós nos aproximamos mais desse terceiro conceito. Então, nós podemos dizer, segundo Kardec, que a alma ela se refere ao ser imortal e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Após o falecimento do nosso corpo físico, a nossa alma vai conservar a sua individualidade. O fenômeno da vida. O fenômeno da vida, ele habita todos os seres orgânicos, independente de ser dotado de inteligência e do pensamento, que é o princípio vital, né? O nosso fluido vital. No entanto, a Kardec continua que entre todas as espécies todas as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma que se destaca pelo senso moral, que lhe dá incontestável superioridade entre as demais, a espécie humana. Então aqui a gente pode perceber que a alma ela vai designar o princípio da vida material, o princípio da inteligência e o princípio do senso moral. Mas Kardec, como um bom professor, ele continua falando que a alma, como ela tem esse caráter genérico, ela pode ser comparada aos gases, né? Porque a gente fala do gás hidrogênio, o gás, e assim a gente vai atribuindo uma característica àquele tipo de gás. E ele sugere para nós colocarmos alguns atributos no conceito de alma para facilitar a nossa compreensão. Então, ele chama de alma vital aquele princípio da vida material, que ele é comum a todos os seres orgânicos,
às plantas, aos animais e aos homens. A alma intelectual, que é o princípio da inteligência, essa pertenceria aos animais e aos homens. E, por fim, a alma espírita, que é o princípio da nossa individualidade após a morte. E ela se designa unicamente a nós, seres humanos. Só tomar um golinho de água aqui. Pois bem, então dessa forma, os animais têm espírito? Essa é uma questão que permeia os nossos estudos. E Kardec pergunta para a espiritualidade na questão 597. Pois que os animais, então, possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Essa alma sobrevive após o corpo? E a espiritualidade responde: e sobrevive ao corpo. E esse princípio, ele se assemelha à alma humana? Aí ele vai falar, olha, pode ser, isso vai depender do sentido que se dá a essa palavra. Aquela situação que a gente viu anteriormente, de vários conceitos. E ele explica um pouquinho mais. Podemos sim dizer que os animais têm alma, porém, essa alma ela é inferior à do homem. Ela tem a mesma distância, digamos, a alma do animal para a alma humana, a mesma que nós humanos temos para com Deus. Então, há um distanciamento entre a evolução, digamos assim, de cada uma dessas almas. Aí, na questão 27, Kardec pergunta: há dois elementos no universo, matéria e espírito? Sim, e ainda Deus, que é o Criador de todas as coisas. E na questão 24, ainda, Kardec vai tentando esclarecer o máximo possível. Espírito é um sinônimo de inteligência? E ele fala, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio só, e muitas vezes nós consideramos como a mesma coisa. Ou seja, esse binômio, espírito e inteligência. O espírito, ele sempre se manifesta de maneira inteligente. E a inteligência, ela é a fonte do espírito. Então, aqui, de certa forma, a espiritualidade responde para nós, sim, os animais têm uma inteligência e essa inteligência está ligada ao seu princípio vital. E aqui, para nós ilustrarmos esses exemplos que Kardec traz, nós temos o caso de Lorde, Eu tenho que ter uma historinha no meio das minhas palestras, até brinquei com o Oda hoje quando nós estava vindo, que ele está nesse livro da Sueli Caldas Schubert, aonde que ela recolheu uma coletânea de 106 cartas que Chico Xavier mandou para Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita por 27 anos. E essa história do cãozinho Lorde, ela aparece na página 283. E a história, ela é mais ou menos assim. Quando o irmão de Chico desencarna, o José, ele deixa um cão aos cuidados de Chico. E logo eles dois se afeiçoam e criam um vínculo de companheirismo muito grande. Chico descreve que Lorde o acompanhava até na hora de suas preces. Ele se postava no chão junto dele, acompanhava as orações, ouvia músicas. O irmão faleceu em 1939. E esse cachorrinho, ele vai desencarnar em 1945, depois de um período de enfermidade. E quando o cachorrinho estava assim nos últimos instantes de vida, Chico percebe que o irmão vem e arrebata o espírito desse cachorro, o recolhe. E ele conta para Vantuil que durante meses depois,
toda vez que o irmão José vinha em comunicação para ele vinha acompanhado do cachorro. E o cachorro vinha, interagia, brincava. Então, conforme a Irvênia fala, eles têm espírito e eles continuam, sim, nesse processo evolutivo. Eles continuam se aproximando de nós. E a espiritualidade, ela continuou descrevendo para nós, através de inúmeras obras, a questão da inteligência e os outros atributos dos animais. Aqui nós temos um recorte do livro A Gênese, do capítulo 3, dos itens 11 ao 13. Ele fala mais ou menos assim: que o animal carnívoro, quando ele é instigado a se alimentar, ele tem que tomar algumas precauções. Ele tem que analisar aonde que a presa está, como que ele vai fazer para dar o bote. E todas essas articulações que o animal faz são atos da sua inteligência. E vejam só, a espiritualidade já vinha comentando sobre isso há quanto tempo? Mas a Irvênia fala que a ciência acadêmica, só no século XX, ela começou a se interessar de como os animais agem, se era por instinto ou por inteligência. Uma outra questão que aparece com frequência é com relação ao reencarne dos animais, né? O meu cachorro, ele vai voltar a encarnar como cachorro? Ele vai voltar para nós? Ou ele vai poder escolher uma outra espécie de animal para reencarnar? Isso foi perguntado por Kardec na questão 599. E ele fala, não. Os animais não têm esse livre-arbítrio para escolher em qual classe que eles vão encarnar. E Kardec, ainda nesse aspecto, ele pergunta assim: e os animais, eles também estão sujeitos, como nós homens, a uma lei progressiva, uma lei que nos conduz para a evolução? E ele fala assim: e nos mundos superiores, onde os homens já são mais adiantados, os animais também o são, e eles dispõem de meios mais amplos de comunicação. E com relação à consciência dos animais, nós temos uma passagem de André Luiz, no livro Mundo Maior, aonde que o seu instrutor, Calderaro, vai falar para ele que a crisálida da consciência, a crisálida é aquele casulo da borboleta que ela fica lá por um período. Ele diz que a crisálida da consciência, que reside lá no cristal, que rola na corrente do rio, ela se acha em processo libertatório, ela se acha em processo evolutivo, como as árvores que sofrem com o inverno, são acariciadas pela primavera, elas também estão conquistando a sua memória. A fêmea do tigre, quando lambe o seu filhotinho recém-nascido, ela aprende os rudimentos do amor. Os mamíferos, quando começam a emitir os seus primeiros sons, segundo essa obra do Mundo Maior, eles estão organizando a faculdade da palavra. Ou seja, nos 4 reinos nós vivemos esse processo evolutivo. Tanto o mineral, como o vegetal, como os animais, bem como nós, estamos nesse processo evolutivo e lá no mineral começa o despertar da consciência. Muito bem. E agora, os animais pensam, porque isso também é uma coisa que a gente vê. Ele entende tudo que eu falo. Quando a gente tem pessoas que têm os cachorrinhos, tem bastante referência a isso. E eles, de fato, eles têm sim o seu pensamento. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos explica sobre a angelitude, que são uma frequência de pensamento muito rápida, muito veloz, que tem uma predominância sobre as outras formas de pensar.
né? Para quem lembra do caso de Cipriana no Mundo Maior, que eles chamam para ela vir emitir passes, porque esse tipo de pensamento, ele entra no interior do átomo, então por isso que ele é um pensamento mais eficaz, mais rápido. Nós, enquanto humanos, nós temos 3 tipos de ondas de pensamento: ondas curtas, ondas médias e ondas longas. E nos animais, eles possuem ondas fragmentárias. A Ayurveda, ela faz um comparativo com um bebê, porque ela fala que o bebê ele não consegue manter o foco por muito tempo, ele logo se distrai, porque ele não tem ainda um pensamento contínuo. Então ela fala que a gente pode traçar alguns paralelos a isso com a questão do pensamento dos animais. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz questiona, né, o seu orientador, dentre os animais que estão conosco, habitando o planeta Terra, abaixo do homem, quais deles seriam os detentores de mais dilatadas ideias fragmentos? E nos são apresentados o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar e o cavalo, como os animais que têm dotada maior riqueza mental. Porém, eles têm, olhem só, uma introdução ao pensamento contínuo. Eles não têm pensamento contínuo, mas eles já começam a ter esboços desse pensamento. Por isso a questão da aprendizagem, de entender comandos e assim por diante. No livro O Mundo Maior, André Luiz e Calderaro vêm novamente explicar para nós a importância do cérebro. Segundo a obra, o cérebro é o órgão mais sagrado de manifestação da mente e ela está em trânsito, o cérebro dos animais para a espiritualidade humana. Então, conforme nós vimos, é esse processo evolutivo do nosso cérebro, né, que a ciência também já vem esclarecendo. Desta forma, queridos amigos, a gente consegue perceber o pioneirismo da doutrina espírita com relação aos animais. Desde o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a Gênese e nas próprias nos livros que foram psicografados, né, que são da autoria de André Luiz e de Emmanuel, em todos eles afirmam que os animais são seres espirituais e são os nossos companheiros de jornada evolutiva. E nesse contexto, o que a ciência hoje fala para nós, né? Porque a gente tem o viés da doutrina. A ciência hoje, ela afirma categórica que os animais são sencientes, ou seja, a senciência animal, ela refere-se à capacidade dos animais de perceber e sentir ao mundo ao seu redor. A sua capacidade de experimentar as sensações físicas, como o prazer, a dor, e emoções como o medo, como a alegria, como o sofrimento. E essa senciência animal, ela está intimamente ligada às suas experiências subjetivas, e essas experiências que os animais têm indicam que eles têm já uma consciência do ambiente e das suas condições. A Ayurveda, quando ela entra nessa parte, ela fala assim que é um pacote só. Não tem como a gente dizer aquele animal ele tem uma memória boa, mas ele não consegue fazer associação de ideias. Ela diz que não existe. Isso vem tudo num pacote. Os animais sentem, eles têm memória, eles têm possibilidade de aprender, eles fazem associação de ideias, entre outros atributos. Na década de 60, a gente teve uma vasta publicação acadêmica a respeito da senciência animal.
Em 2012, 26 cientistas publicaram uma declaração que ficou conhecida como a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal. Eles falam o seguinte: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Mamíferos, aves e alguns invertebrados têm consciência. As mesmas estruturas cerebrais que nós humanos possuímos para as manifestações dos nossos atos de consciência, elas existem nesses animais. E como não existe nenhum órgão sem função, isso só vem comprovar, endossar aquilo que a ciência já falava sobre a senciência animal. E aqui eu trouxe um estudo apenas que vem ilustrar isso que a gente está vendo. Essa aqui foi um trabalho desenvolvido por um neurocientista na Geórgia chamado Gregory Berns. Ele treinou vários cães para ficar dentro dos tubos de ressonância magnética sem nenhum tipo de sedação. A partir do momento que esses cães já estavam familiarizados com o ambiente, ele colocou fones de ouvido e começou os exames nesses cães. E ele foi oferecendo vários tipos de sons. Sons de explosão de bombas, latidos, muito barulho, gritaria. Mas quando ele acionava a voz do seu tutor, que chamava o seu cão de maneira carinhosa, que interagia com o seu cachorro, várias áreas dos cérebros dos cães eram acionadas. A primeira delas, a área auditiva, a segunda, a visual, porque o cãozinho já projetava a imagem do seu tutor, e a terceira área é a área pré-frontal, que trabalha as funções cognitivas e intelectuais dos animais. Então veja só, esse estudo ele vem comprovar que essas áreas de percepção e de processamento da voz também existem nos cães, e elas têm o mesmo padrão ou um padrão funcional muito semelhante ao apresentado pelos humanos. E a Irvênia Prada, ela tem um capítulo no livro de Neuroanatomia da Interação Cérebro-Mente, específico, sobre esse tema. O nome do capítulo é O Cérebro como Manifestação, como órgão da manifestação da mente. Para quem tem interesse em estudar um pouquinho mais, um texto muito bacana. Então, assim, esses estudos, eles vêm elucidar como os cães têm essa possibilidade de entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. E também, ele vem confirmar aquilo que Calderaro já tinha dito lá no Mundo Maior, em 1947, que o cérebro é a manifestação da mente. E os cientistas, só foram confirmar isso no século XXI. Muito bem, mas aí uma outra questão que normalmente a gente escuta algumas indagações é com relação ao sofrimento dos animais, os animais progridem, Kardec pergunta, como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E a espiritualidade responde, pela força das coisas, porque os animais, eles não estão sujeitos à expiação. Então, o meu cachorrinho está com tumor, será que ele está tá passando por um processo expiatório? Não, nenhum animal passa por processo expiatório. No livro Libertação, André Luiz ele fala que o sofrimento ele é de reparação ou do ensino renovador. No caso, para os animais, ele é sempre um aprendizado, ele é um ensino renovador. No livro do Herculano Pires, O Mistério do Ser ante a Dor e da Morte, no capítulo sobre o sofrimento animal, Herculano ele é categórico em dizer os animais sofrem porque eles evoluem,
E toda a evolução, seja ela consciente ou inconsciente, ela vem acompanhada pelas dores do parto, né? Ou seja, é um processo doloroso, mas faz parte do nosso processo evolutivo. A Ayurveda fala que a gente sofre muito essas dores porque a nossa matéria ainda é muito grosseira. A gente somos mais suscetíveis a uma contaminação, a uma infecção, a uma fratura, porque nós ainda somos de uma matéria muito grosseira, né? Usando o termo que ela se refere. Mas ainda com relação ao sofrimento animal, no livro Aulas de Vida, Emmanuel dita uma mensagem chamada Animais em Sofrimento, no ano de 1969. E ele fala assim, ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. O animal, igualmente para atingir a auréola da razão, deve conhecer a benemérita e comprida fieira das experiências, que o terminarão por integrá-lo na posse definitiva do seu raciocínio. Ou seja, esse sofrimento animal, ele é sempre como uma oportunidade evolutiva. Mas aí, a Ayurveda vai nos chamar a atenção para quando nós, humanos, causamos sofrimento nos animais. Essa imagem aqui, ela é do ano de 2018, numa hípica no Distrito Federal. Esse cavalo, ele serviu como tela para as crianças pintarem. E a Ayurveda fala assim, que falta de respeito, né? Dos adultos com relação ao bem-estar dos animais e principalmente porque eles estão ensinando essa prática às crianças. E aí ela começa a nos dar alguns puxões de orelha com relação ao sofrimento animal causado por nós humanos, né? Ela questiona, nós temos o direito de dispor dos animais para o nosso lazer? Né? Hoje já está quase, né, não é mais comum os circos terem animais, mas ela relata numa dessas aulas do curso tamanho sofrimento que é ocasionado nesses treinamentos para os animais desempenharem essas funções. Ou a própria caça esportiva, né, um esporte a caçada. E ela vai questionando, né, quais são os valores de uma prática como essa. Nós temos esse direito de dispor deles para esse tipo de atitude. Um outro tema que, assim, gente, eu não entrei aqui porque ele é bem amplo, mas é a questão do sofrimento dos animais de produção, né? Mas para quem tiver disponibilidade, tiver interesse, eu recomendo assistir esse curso, né? Quando ela fala das aves, das galinhas, né? Elas são submetidas à luz direta durante o dia, né? A claridade. Quando começa a escurecer, luzes artificiais são ligadas para que elas não descansem, né? Para que elas voltem a comer, voltem a produzir. Seus bicos são cortados para que elas não se biquem, não se machuquem. Elas não têm espaço, elas passam a vida todinha nessas gaiolas, né? Elas não têm a oportunidade de ciscar um chão, pegar um sol, e isso se estende para os suínos, né? Para as vacas de leite e assim vai. Então, assim, gente, isso é bem triste quando a gente começa a estudar e a gente vê como o nosso interesse humano causa tamanho sofrimento nos animais, né? Os animais em pesquisa, né? Também a gente causa um sofrimento, né? E é a nossa responsabilidade. Recentemente, nós temos uma lei que foi sancionada no Brasil, onde que foi proibido o uso de animais vivos para testes de laboratório, para desenvolvimento de produtos de higiene pessoal
cosméticos e perfumes. Então aqui a gente já tem uma sinalização daquelas minorias criativas, né, que começam a agir diferente, começam a se mobilizar. Então isso também é um sinal que a gente começa a olhar diferente para esse tipo de práticas. E aqui também algo que é extremamente doloroso quando a gente estuda, que são os animais que são expostos às rinhas, né? Rinhas de galo, rinhas de cachorro, ou até mesmo as vaquejadas, né? Esse tipo de situação. Então, assim, a Irvênia fala que ela já visitou várias situações e, inclusive, ela é uma das veterinárias que organiza as peças que são levadas para solicitando que esses eventos sejam cessados pelo tamanho sofrimento e crueldade que é provocado aos animais, né? Um sofrimento tanto físico como animal. E aqui também ela chama a nossa atenção quando nós tentamos humanizar demais esses animais, porque eles são animais, né? Ela fala assim que é muito comum, ela até descreve que um dia ela estava passeando no parque em São Paulo, no Ibirapuera, e ela vê uma senhora com um cachorrinho dentro de um carrinho de bebê, coberto, tudo e tal, né? Daí ela falou assim, isso é um despropósito, o cachorro tem que tomar sol, o cachorro tem que colocar a patinha no chão. Ela fala da questão de colocar esses calçadinhos, porque você na pata dos cachorros, eles têm células responsáveis pela troca de calor. Então é importantíssimo para o cão ele tocar com as suas patas o chão para se refrescar. Então, quando você coloca esse calçado, você inibe, né? Daí ela falou assim, vocês já imaginaram vocês saírem para passear com uma roupa que não permite o seu corpo transpirar? Por quanto tempo que a gente conseguiria fazer um passeio, né? Então ela fala assim que nós também temos que tomar esse cuidado em não humanizar os animais, porque eles têm a sua natureza que é diferente da nossa, né? Então, dessa forma, nós temos um novo conhecimento. Nós sabemos que os animais, eles são seres espirituais, eles são seres que pensam, que têm vontade, inteligência, eles têm a sua memória, a sua sensibilidade, eles estão sujeitos ao sofrimento físico, ao sofrimento mental, né? E eles não existem apenas para nos servir, eles também estão aqui nesse processo evolutivo. E diante de todo esse conhecimento, conforme eu falei antes da questão da pesquisa, várias situações já foram vencidas com relação ao uso dos animais, como a caça à raposa, que era uma tradição na Inglaterra desde 1660, ela está proibida desde 2005. As touradas na Catalunha, desde 2012, ainda no restante da Espanha acontece, né? Mas ela fala que a ação dessas minorias criativas já estão chegando. Então, assim, que nós também possamos estar sensíveis, né, ao sofrimento dos animais e dentro das nossas possibilidades olhar para eles de maneira diferente. E encaminhando para o final, eu trago aqui então uma mensagem de André Luiz, que ele recebe do mentor Alexandre no livro Missionários da Luz, aonde que ele diz assim, a missão do superior é amparar o inferior e educá-lo. Nessa qualidade que nós estamos de filhos de Deus e endividados com Ele e também com a natureza, nós temos que prosseguir no nosso trabalho educativo. Nós precisamos cultivar o solo da terra com amor e utilizar-se dos animais com espírito de respeito, de educação e de entendimento. Se nós não tivermos amor para os nossos inferiores, como que poderemos aguardar a proteção dos nossos superiores, né? O livro Emmanuel, ele também tem um capítulo sobre os animais e ele recomenda para nós: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta.
Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Então, meus queridos amigos, que possamos estar sensíveis a esses companheiros nossos de jornadas, que possamos, diante das nossas possibilidades, fazer escolhas que respeitem esses animais, né? E também ampará-los conforme nos recomenda a espiritualidade. Obrigado pela atenção de vocês.